Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Claudiana Sintra dos Santos Souza, aspirante a tecnóloga de alimentos, e é um motivo de grande alegria estar vivendo esse momento, né? Eu cheguei até aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por toda a força, por toda a inspiração, por não ter me deixado desistir nem cair no meio do caminho. E eu gostaria de deixar um versículo aqui em agradecimento a Ele, porque através da palavra dele, Ele conseguiu me manter em pé, para ser bem honesta. A palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, diz assim: O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Verdadeiramente, esse momento que eu estou vivendo era a minha limitação, era a minha altura, era a minha dificuldade, mas graças a Deus eu estou rompendo, né? E eu gostaria de, sem exceção, agradecer a todos os professores da FATEC, a todos os atendentes, a todos os colaboradores, porque aquele lugar não é uma escola, é uma família. E é assim que eu sempre fui tratada por todos os professores, todos os colegas da escola. Eu fui abraçada e eles nunca me deixaram cair, nunca me deixaram desanimar, sempre me ajudando, sempre me fortalecendo. Um beijo grande no coração. A minha orientadora, Cláudia Dorta, é uma pessoa fantástica, mesmo com uma vida corrida, ela sempre me ajudou, sempre tira um tempinho para me sanar as minhas dúvidas, e cada detalhe que ela colocou nesse trabalho foi o que deu liga, porque sem a ajuda dela, eu jamais teria conseguido chegar tão longe. Então, a sensibilidade que ela tem para um trabalho desse porte é única, ela é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada a todos, sem palavras. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre esporos de alimentos, esporos bacterianos na indústria de alimentos, me desculpa. E eu vou começar com um texto introdutório que fala assim: a microbiologia é um universo maravilhoso, compreendido por diversas espécies de bactérias, vírus, protozoários, algas, protistas e fungos. Embora microscópicos, esses seres habitam o nosso universo há milhares de anos e são verdadeiros heróis da resistência. A evolução dos micro-organismos e a sua capacidade mutagênica resultam em muitos desafios para a humanidade na possível prevenção, cura de doenças infecciosas. Entretanto, os micro-organismos eles não são apenas agentes nocivos, eles também podem ser utilizados de diversas maneiras produtivas à saúde, como no desenvolvimento de medicamentos, biotecnologia, produção de alimentos. Mas hoje nós vamos falar em especial sobre os esporos, né? Os esporos, denominados endósporos, são estruturas de resistência de alguns gêneros bacterianos. E uma vez formados, eles permanecem sem metabolismo e não se multiplicam, mas em condições favoráveis eles podem germinar e dar origem a uma novas células vegetativas. E esses esporos eles são formados no fim da fase exponencial da bactéria, e a sua formação lá é induzida por diversos fatores, né? Disponibilidade de oxigênio, presença de altas concentrações de sais minerais, de carbono ou fontes de fosfato, temperatura, pH, privação nutricional ou densidade populacional. Ou seja, quando qualquer coisa sai fora ali do contexto que ameace a sobrevivência, ela tem essa estrutura que ela se protege e no momento oportuno ela ressurge e dá origem a uma nova célula vegetativa. E esses esporos são estruturas muito especiais porque eles são resistentes a coisas que para as células vegetativas normais seriam letais. Eles suportam congelamento, desidratação, irradiação, presença de conservantes, certos tratamentos com desinfetantes, exposição a altas temperaturas. Na indústria de alimentos, de uma forma geral, podem germinar e deteriorar alimentos, né, causando alterações sensoriais indesejadas e diminuindo a sua qualidade de vida de prateleira. Além disso, existem bactérias esporuladas causadoras de doenças alimentares, ao qual pode levar até a morte do consumidor, né? Então, por isso que é tão importante o controle dessas bactérias esporuladas, para evitar com que isso aconteça e também
não deixar perder tanto alimento, né? Porque degrada também, tá tudo muito relacionado com a saúde e a alimentação. Entre elas nós temos o Clostridium botulinum, que ela é uma bactéria letal, produtora de toxinas, que ela é causadora da intoxicação neurotóxica, o Clostridium perfringens, que ele é causador de uma intoxicação diarreica, o Bacillus cereus, responsável pela síndrome emética, variando a estirpe, né, pode ser mais ou menos grave, e entre outros, né. Então, essas estruturas bacterianas, elas podem trazer prejuízo e a qualidade sensorial dos alimentos, além disso, causando danos à saúde. Os materiais métodos desse trabalho, como ele é uma revisão, foram através de bases de dados, PubMed, o Google Acadêmico, através de livros, de artigos científicos, sempre teses e dissertações, analisando de uma forma ética o ponto de vista dos autores e participantes dos estudos de caso, respeitando o método de estudo e o período em que foi feito, né? Porque existem os estudos mais antigos e os mais modernos. A gente tem que entender a limitação do tempo e o que foi descoberto naquele período. É bem relevante ao trabalho. Revisão, né? As bactérias que produzem os endósporos são micro-organismos procariontes pertencentes ao filo Firmicutes, são unicelulares, elas são consideradas extremófilas, as que produzem os esporos, porque por essa característica de suportar ambientes extremos, né? Elas são passíveis e de alta mutagenicidade. As bactérias esporuladas, elas podem ser classificadas como comensais ou patogênicas. As comensais, elas não causam prejuízo ao hospedeiro, como as bactérias da microbiota normal. E bactérias patogênicas são capazes de causar doenças, infecções ocasionadas por bactérias. Já falei sobre os endósporos bacterianos, agora a gente tem aqui a formação do esporo bacteriano, né? Isso se divide um pouco de opinião, então eu vou pegar aqui um apanhado geral. Dentro dos autores pesquisados, nós temos, alguns autores consideram 7 etapas, uns levam em consideração a fase 0 e a outra não. O que acontece na etapa 0, né? É a duplicação do genoma. Então, na fase 0 nós temos a duplicação, que é a fase pré-divisional. Na primeira etapa, ela acontece o filamento axial. Durante essa fase, acontece a duplicação do DNA da célula vegetativa. Na etapa 2, acontece a formação do septo. Ocorre a invaginação da membrana plasmática, formando um septo assimétrico. A etapa 3 é engolfamento. O septo inicia um movimento para se curvar e formar o pré-endósporo e ele fica envolto por uma membrana da célula-mãe. É um processo de imersão semelhante a uma fagocitose. A etapa 4 é a formação do córtex. O córtex ele é formado por 2 membranas e é uma formação de uma camada espessa de peptídeo glicano ligado ao córtex. E o núcleo dessa fase também é chamado de mineralização. Aí a etapa 5 é a etapa da formação da capa. Nessa etapa, pelo menos 70 proteínas diferentes são sintetizadas na célula-mãe e arranjadas em torno dos esporos, dando origem a uma estrutura complexa. Alguns estudiosos dão a essa capacidade de resistência a essa camada formada por 70 tipos de proteínas diferentes. Na etapa 6, nós temos a maturação dos esporos. Nessa fase ocorre a maturação dos esporos e a desidratação do núcleo. Desculpem. E na fase 7 nós temos a lise celular, que ela é a última etapa da formação dos esporos, onde o esporo está pronto e ele apresenta maior resistência, então ele é liberado através de autólise para o ambiente da célula vegetativa. Agora aqui nós temos algumas das características físico-químicas de cada etapa que foi descrita acima. Agora nós vamos falar um pouco do Bacillus cereus. O Bacillus cereus, ele é uma bactéria gram-positiva, aeróbia facultativa, formadora de esporos. Ok. Quando sujeito a condições desfavoráveis à sua sobrevivência, ele forma esporos
Por que eu tô falando do Bacillus cereus? Porque ele é um dos mais pesquisados dentro da indústria de alimento. Ele e o Clostridium, seja o Clostridium botulinum, seja o Clostridium perfringens, né? Eles são responsáveis por alguns surtos, né? No passado, quando havia menos controle. Então, essas bactérias, elas acabaram ganhando um papel de destaque nos estudos atuais. Resultados e discussões. Essas bactérias, elas já foram responsáveis, como eu disse, por grandes surtos, né? Antigamente. E eu achei aqui, olha, para a gente entender um pouquinho do tratamento, né? Aqui eu achei um estudo a respeito sobre tratamento com sanitizantes, que é o biguanida, o ácido peracético, o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio. Não vou falar de números aqui, mas existe uma redução desse mal através desses agentes sanitizantes, porém, ainda através dos estudos não são considerados satisfatórios. E uma vez que nós estamos falando de sanitizantes, a gente está falando de ambiente. Muitas vezes a contaminação já está no próprio alimento. E eu tenho aqui um outro exemplo de estudo sobre irradiação. Nós podemos até mesmo irradiar os alimentos. Houve aqui uma redução na taxa da carga microbiana de esporos. Porém, o que acontece? Muitos alimentos, eles não resistem à irradiação, porque acontecem, como eu vou estar falando ali na minha conclusão, algumas alterações organolépticas, deixando o alimento impróprio para o uso. Aqui nas minhas considerações finais, eu disse sim, que os micro-organismos eles estão em toda parte, inclusive os esporos estão difundidos em todos os lugares, pela facilidade de serem levados de um lugar ao outro. Dificilmente não encontraremos esporos na indústria, principalmente as de alimento, mas através dos BPFs e todos os controles feitos na unidade fabril, podemos chegar a um controle dos esporos, porque uma vez contaminado, muito pouco há o que se fazer, porque alguns tratamentos eles podem tornar o alimento impróprio para o consumo. Porque apesar de todas as técnicas modernas, muitas vezes o alimento não mantém as suas características organolépticas e sensoriais, havendo alterações irreversíveis durante o processo, né? Por exemplo, a radiação, a esterilização, que precisa de alta temperatura, então alguns alimentos não resistem a isso. A radiação, pela incidência, tem que ser, levando em consideração a taxa microbiana, tem que ser muito alta para conseguir matar a carga microbiana e acaba alterando o alimento. Então, a prevenção e seguir todas as boas práticas de fabricação ainda é uma saída, ter um controle mais rigoroso a isso também. E assim, o estudo sobre esporos, ele é um universo cheio de possibilidades, né? A gente está só no começo, porque muitas das estruturas dos esporos ainda não se é muito sabido a respeito para que elas servem, mas eu acredito que tudo tem a sua função e tudo tem o seu propósito, né? Então, é um universo em expansão, muito mais no futuro saberemos sobre eles, mas a gente ainda está no comecinho de entender e de como nós preservarmos, apesar de, como eu já disse, ter muitas técnicas modernas e estudos avançados, né? Nós estamos no caminho, mas a gente entende que uma vez o alimento contaminado por esporos bacterianos, ele se torna impróprio ao uso. Eu aceito todas as colocações que forem feitas para melhorar, e o que eu queria passar para vocês são essas coisas, são esses pontos de vista, e eu agradeço a oportunidade de vocês terem parado para me ouvir um pouquinho. Muito obrigada a todos.